Olá, estamos começando a nossa segunda aula da playlist de PDO de 10 aulas. Nessa aula nós veremos como fazer o insert. Então nós paramos aqui, nós fizemos a conexão com o banco de dados. Eu vou até separar aqui com um comentário para a gente não se perder. Então aqui foi feito a conexão. E agora faremos a inserção de dados. Para a gente poder fazer essa inserção de dados, nós precisamos da conexão que nós fizemos na aula passada. Então, nós vamos utilizar essa variável aqui, PDO. Nela está guardada todas as informações que nós precisamos relacionadas à conexão com esse banco. O endereço do banco nós já passamos tudo certinho. E aí, nós temos duas formas de fazer um insert. A primeira forma, nós vamos utilizar a variável PDO, utilizando o método prepare. A segunda forma é utilizando um outro método, que é o método query. A diferença entre eles é que o método prepare, ele serve para quando nós precisamos passar algum parâmetro e depois substituir. Já o query é quando você tem um comando onde você não precisa fazer nenhuma substituição. Então, ele já vai e já executa diretamente. Então, olha só, eu vou fazer um insert. Então, vai ser insert into. A tabela que nós criamos é a tabela pessoa. E aí, nós vamos passar as colunas. Quais são elas? ID, nome, telefone e e-mail. No caso, o ID, ele é autoincremento, então nós não precisamos passar ele. Então, nós vamos passar apenas as três colunas. Então, vai ser nome, telefone e e-mail. Values. E aí, nós passamos os valores via parâmetro. Então, você vai dar um nome qualquer e vai colocar 2 pontos na frente. Então, para o nome, eu vou colocar 2 pontos N, vírgula, telefone vai ser 2 pontos T, vírgula, 2 pontos E de e-mail. Você pode dar o nome que você quiser. E aí, nós vamos fazer a substituição desses valores. Antes de fazer a substituição, vamos criar uma variável, antes de PDO aqui, e ela vai receber a chamada desse método. Por quê? Porque as informações desse comando, elas estarão guardadas nessa variável res. E através dela, nós vamos fazer a substituição dos parâmetros. E aí, para fazer a substituição, nós temos dois métodos, duas formas. Eu vou escrever eles aqui. A primeira forma é acessando o método bindValue, que é o mais conhecido, ou você pode utilizar o método bindParam. Os dois fazem a mesma coisa, porém eles têm uma pequena diferença. A diferença é que o bindParam, ele não aceita um valor passado diretamente. Ele aceita apenas variáveis. Já o bindValue, ele aceita variáveis, ele aceita funções. Então, olha só, se eu for substituir o nome, como que ficaria aqui no bindParam? Nós temos dois parâmetros, tanto no bindParam como no bindValue. E aqui no bindParam, como que fica? Você vai passar o nome do parâmetro, que seria o 2 pontos N, e vai ser substituído. Aí, eu teria que colocar aqui uma variável. Porque se eu colocar aqui a palavra Miriam, que é um nome, ele não vai funcionar, ele vai dar um erro. Tá? O bindParam, ele não aceita valores passados diretamente. Ele aceita apenas variáveis. Então, o que eu teria que fazer para utilizar o bindParam? Eu teria que criar uma variável. Então, vamos criar aqui uma variável chamada nome. Ela recebe o valor Miriam. E aí, eu passo essa variável por parâmetro. Então, você teria que substituir aqui pela variável. Tá? Então, o bindParam, ele só aceita a variável com o valor aqui dentro. Já o bindValue, não.
Então é por isso que o bind value é o mais conhecido. Você pode passar diretamente, ou pode passar pela variável, ou pode até mesmo chamar uma função. Então, mesma coisa, vamos colocar aqui n, e aí você pode, sem problema nenhum, passar diretamente aqui o valor. Vamos fazer isso para os 3. Então, novamente, bind value, t, vai ser substituído por um telefone. Bind value, o e-mail, teste@gmail.com. Então, nós já escrevemos o comando, já substituímos, e agora falta apenas executar. Então, para executar, você vai utilizar o método execute. E aí ele já vai ter feito a inserção. Então, essa é a primeira forma de você fazer um insert. Utilizando o prepare, onde você vai passar alguns parâmetros, sempre colocando 2 pontos na frente. Depois, fazer a substituição ou com bind value ou com bind param. E por último, fazer a execução com o método execute. Essa é a primeira forma e a mais utilizada. Porém, existirão momentos que será mais útil você utilizar o método query, que são quando você precisa passar, por exemplo, a informação diretamente ou também quando você não tem parâmetros para passar. Então, nós vamos colocar aqui o mesmo comando, insert into pessoa. Vamos passar as colunas, nome, telefone e e-mail, values, e aí você passa diretamente os valores. Aí, nesse caso, você precisa colocar os valores em aspas simples, como se estivesse fazendo o comando lá no MySQL mesmo. Então, vai ser aspas simples, Miriam, vírgula, aspas simples, aí nós passamos um telefone. E, por último, um e-mail. E o legal do query é que é somente isso, você não vai precisar utilizar um comando para executar, um execute. Só escrever o comando no query e ele mesmo já executa. Vamos testar aqui primeiro a primeira forma. Então, eu vou deixar comentado a segunda forma. Vamos salvar e voltar para o navegador. Vamos atualizar a página. Aparentemente não tem nada, mas se nós viermos e atualizarmos, aqui no cantinho ó, tem um atualizar. Você clica nele e olha só, ele já inseriu aqui as informações que nós pedimos. Então, o ID 1, que é a primeira pessoa, o nome Miriam, o telefone e o e-mail. Se eu voltar aqui na página de novo e atualizar novamente, ele vai inserir novamente. Atualizando, você vê que veio aqui os mesmos dados, porém agora com o ID 2. Vamos inserir outra pessoa. Então, aqui no parâmetro, você vai substituir por Roberta. Vamos colocar outro telefone e outro e-mail. Salvando, atualizando. Agora, vamos atualizar o banco. E ele inseriu aqui, normalmente, a Roberta com o telefone e o e-mail dela. Agora que testamos a primeira forma, vamos testar a segunda forma. Então, eu vou comentar aqui esse código e descomentar aqui a segunda forma. Vamos substituir aqui por outro nome. Vamos colocar o Paulo, outro telefone e outro e-mail.
Vamos salvar. Atualizar o navegador e depois atualizar o banco. Então, olha só, já apareceu aqui o Paulo com os dados dele, certinho. Então, você tem essas duas formas de fazer um insert, utilizando o prepare e também utilizando o query. Vai depender aí do que você quer fazer. Então, é isso, nós terminamos mais uma aula dessa playlist. Nós fizemos o insert e na próxima aula veremos o delete e o update. Até mais!